Bom, foi muito simples, né? Foi muito simples. Claro, a gente está usando um dataset bem simples feito para dar certo. Que uma rede neural simplesinha de tudo, com 5 e 3 neurônios, conseguisse prever bem. Agora, eu vou mudar um pouquinho o nosso programa, o nosso código, para que a gente consiga visualizar um pouco melhor os dados. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero mostrar o nosso histórico de treinamento, para ver como o modelo foi ganhando precisão em cada época. Então, eu vou falar aqui nesse treinar, né? Eu não vou só mandar treinar, eu vou mandar salvar os dados de treinamento na variável, numa variável história. Então, vamos colocar aqui history, só isso, tudo bem? Então, basicamente, ele vai salvar, lembra todos aqueles dados que ele estava imprimindo na tela? Vou mandar rodar de novo aqui só para vocês verem. Então, quando eu rodei aqui, ó, todos esses dados que ele está imprimindo, e cada vez que eu rodar, como os pesos são iniciados aleatório, vai convergir ou não vai convergir, tudo bem? Ó, dessa vez nem convergiu. Mas então, estão vendo todos esses dados aqui? Esses dados, a partir de agora, quando eu falar assim, ó, history recebe, o history vai receber todos esses dados que estão aqui, que estão sendo impressos na tela. Tudo bem? A gente vai salvar a história do treinamento. Em vez de só imprimir, a gente vai mandar salvar também. Dá para mandar não mostrar na tela também. Às vezes, dependendo do tamanho do que você está treinando, vale muito a pena nem mostrar, mas tudo bem. Então, esses dados aqui agora estão guardados na variável história. Eu vou colocar um novo código aqui e a gente vai mandar plotar. E é muito fácil porque, como aqui já está guardado tanto a história quanto a época, é muito fácil fazer isso. Então a gente pode usar o comando plt.plot e mandar plotar a variável history. Só isso aqui? Se eu mando... Eu não tenho PLT feito já? Eu devo ter, né? Por que ficou amarelinho? Na import pyplot as pyplot tá errado, né? Import pyplot as PLT. Tá certo agora. PLT. Então, deixa eu ver se eu mandar plotar isso aqui, o que acontece. Não... Ah, tá, que eu não rodei. Vamos rodar de novo. Vamos rodar isso aqui de novo, porque também não estava definido. Tudo bem. Rodou, treinou de novo, tudo, beleza, bonito. E agora a gente pode rodar. Mas tem muita coisa aqui na história, né? Na história tem a época, tem o tempo, tem a perda, tem a acurácia, e a gente quer plotar só a acurácia. Então, aqui é guardado como um dicionário, e acho que vocês nunca usaram um dicionário, mas um dicionário a gente pode acessar isso aí de forma muito fácil. A gente vai pedir para acessar dentro da história, da variável história, a história guardada da acurácia. É com dois Cs, na verdade. Aí, nossa, que acurácia feia. Vamos colocar só uns títulos aqui para a gente poder ver melhor. Então, vou colocar um plt.title e esse título vai ser acurácia do modelo. Acurácia seria a precisão. Vamos colocar um título para o eixo X, plt.xlabel. O meu título do eixo X vai ser época, né? Então, quantas épocas de treinamento? E um título para o eixo Y. O eixo Y está a acurácia. plt.ylabel acurácia. Vamos rodar tudo de novo. Se eu rodar tudo de novo, ele vai treinar de novo, então espero que ele treine melhor. Olha, chegou na acurácia 1. Coisa linda. Não tá, tem erros aqui, tá, gente? Depois a gente vai entender
Então ele começa, basicamente no começo era aleatório, então dava 50% de precisão, porque como é uma variável binária, mesmo se você chutar só a mesma coisa, você vai acertar 50% das vezes. Aí com o tempo de treinamento ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, até chegar no momento que ele previa certo 88%. Qual que é a acurácia final que chegou aqui? 98% das vezes. Então, 98% das vezes, baseado nos dados que ele conseguiu ler, ele previu. A gente está treinando isso aqui de uma forma um pouquinho mais simplificada e um pouquinho errada, que a gente não está separando dados para verificação. Porque notem, se ele estudou os mesmos dados, ele vai saber o comportamento dos mesmos dados, mas normalmente tira um pedaço dos dados para validar se ele está sabendo mesmo lidar com outros dados. Isso é coisa para o futuro também. Mas nesses dados aqui, o nosso modelo está tendo uma predição muito boa. E a gente não precisava de 100 épocas de treinamento, né? A gente poderia retreinar esse modelo aqui com 50 épocas, ou com 100 épocas, né? Vou colocar aqui 100 épocas de treinamento. Vamos rodar tudo de novo. Os pesos, lembra que eles iniciam aleatório, então às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo com pouco treinamento. Nesse caso aqui não deu certo, ele conseguiu até aumentar um pouquinho a acurácia e depois caiu. O principal motivo é que a gente está usando muito pouco neurônio. Se a gente estivesse usando mais neurônio ali, não deu nada. Só para dar uma ideia para vocês, se eu quiser mudar o número de neurônios agora, é muito simples, né? Se eu quiser colocar 10 neurônios na camada de entrada mais 10 neurônios na camada de saída, agora o nível de complexidade da minha rede é muito maior. Tudo bem? E olha aqui, ó. Então, beleza, ele treinou, teve um pequeno desvio aqui no começo, e a partir de um determinado momento ele foi entendendo os dados e ele tinha uma acurácia grande. Então, ele foi lendo aqueles 3 dados iniciais e correlacionando aqueles dados com a probabilidade de dar realmente positivo para maligno ou negativo para maligno. E agora, como que a gente usa esses dados aqui para fazer previsão? Se a gente quisesse, vamos supor que a gente pegue um novo exame, né? A gente pega um novo exame e esse exame ele dê pra gente que a célula ela tem, eu não lembro nem os parâmetros certinho. Vamos pegar uma aqui de referência para estar mais ou menos perto. Vamos supor que a gente pega, são esses 3 valores aqui, né? Aí a gente varia esses 3 valores. Vamos supor que a gente... Vamos colocar e separar eles por vírgula bonitinho aqui. Esse valor e esse valor. Então vamos supor que a gente tem essa nova entrada aqui, que ela tem essas características. Então a gente tem uma nova entrada de dados. Você recebeu um novo exame celular e a célula tem essas características. Você quer usar a rede neural que você treinou para ver se isso aqui vai retornar positivo ou negativo para maligno. Então você vai usar simplesmente o comando prediction. Então a nossa predição ela vai receber tudo que a gente vai fazer agora vai estar dentro do model. Então a gente tem o nosso modelo criado, certo? Tem o nosso modelo criado e a gente vai usar o model ponto. Toda vez que a gente colocar aqui o model ponto alguma coisa, vai aparecer tudo que a gente pode fazer. Tudo bem? Tudo que a gente pode fazer. E quando a gente chegar aqui, ó, a gente tem o comandinho, a função predict, que vai predizer os dados para a gente. Prediga os dados, vamos predizer esses dados com base agora na new input. Vou dar um print prediction aqui. Só criamos a predição, né? Vamos usar um print prediction. Então, ó, 67% de chance. Lembra que eu falei que não ia mais vir 0 ou 1, né? A nossa função sigmoide ali, ela ia dar um valor entre 0 a 1, e esse valor entre 0 a 1, ele ia nos dar se a probabilidade desse diagnóstico retornar positivo para maligno ou não. Então, esse exame aqui, essas características da célula mamária, nos dão 67% de probabilidade que isso conduza
a um tumor maligno. Agora, se o nosso primeiro parâmetro é o que mesmo? O raio médio. Se o nosso raio médio não fosse 15, mas fosse 10, por exemplo. Se o nosso raio médio fosse 10, vamos rodar de novo. Nesse caso aqui tinha 21% só de chance de ser maligno. Então, provavelmente, o retorno da nossa rede é que essa célula é benigna. Mas se fosse 14, 11 e 0,1, havia 65% de chance de ser maligno. Olha que legal. Claro, a gente está usando algo super simplificado, porque a gente pegou 3 características, e eu peguei 3 características de propósito que haviam correlação grande com alguns dados em específico, tudo bem? Não são os 600 e tantos dados, aqui está bem tendencioso para ser fácil, mas agora que a gente tem isso em mente, nada impede que a gente usasse o dataset inteiro e conseguisse prever de verdade com base em todas as características. Então, a gente podia criar um programinha, um código bem simples, que a gente ia entrar com todas as características morfológicas das células mamárias e predizer se aquelas células mamárias elas tinham potencial ou não de ocasionarem um tumor maligno. Olha que coisa interessante. Então, como tarefa dessa semana, eu quero que vocês usem o TensorFlow, o Keras, e reproduzam esse modelo aqui. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente vai continuar dessa mesma forma, bem aplicada, usando dados reais. A gente vai continuar entendendo cada um desses parâmetros aqui dentro. Na aula que vem a gente vai começar a entender as funções de ativação. Porque vocês viram, a gente usou 2 funções de ativação diferentes aqui. Por que a gente usou elas? O que elas fazem? Então, semana que vem a gente vê.